Oi, oi, meu nome é Moca. Quer dizer, eu sou o Moca. Nossa, é estranho falar meu nome é Moca, né? Bizarro. Enfim, oi, eu sou o Moca. E esse pra mim, provavelmente é o vídeo mais importante do canal. Eu sei que muito provavelmente vocês queriam a continuação do episódio do Matando Sith e tudo mais, mas eu me sinto muito no dever de fazer esse vídeo. Ele vai ser um vídeo um pouco diferente dos que eu costumo postar, até porque eu fiz esse vídeo um pouco mais melancólico, entre aspas. Enfim, essa é a história de como eu conheci Dark Souls e como Dark Souls 2 salvou a minha vida. Essa história começa um pouco lá atrás, no fim de 2019. Sim, 2019. Basicamente, quando era nessa época, no fim de 2019, eu ainda estudava na escola, né? Eu não lembro que ano que eu tava. Eu sei que foi um ano extremamente complicado porque eu sempre fui muito ruim em qualquer tipo de coisa relacionada à prova e nota. Eu sempre meio que passei raspando em tudo, tá ligado? Só que nesse ano em específico, não deu. Basicamente, eu tinha ficado de recuperação em matemática e português. São matérias que eu sempre tive dificuldade, principalmente matemática, porque eu sou um primata. E aí, né, fiquei de recuperação, sempre ficava de recuperação. Fui fazer a prova de recuperação, tinha estudado ali, tipo, meio que mais ou menos. Não tinha conseguido entender exatamente muito bem a matéria. Enfim, sei que eu cheguei pra fazer a recuperação, eu entreguei a prova na mão do professor, ele olhou e falou: meu parceiro, até ano que vem, porque você tá reprovado. Meu parceiro, meu parceiro, meu parceiro. Foi a pior coisa, a pior experiência que eu já tive na minha vida. E foi aí que começou a pandemia, né? Entrou em 2020 e eu tava muito triste. Só que nessa época também, meus amigos, eu dei uma sorte muito grande. Que tava juntando dinheiro pra comprar o PC, só que apareceu um PS4. O padrasto chegou com um PS4 aqui em casa e falou: Ó, tô te vendendo por muito barato, 900 conto, você vai levar? Falei: Vixe, é meu, pai, 900 conto no PS4? Agora. E ainda vinha com um jogo que eu nunca joguei. A reação da minha família em si não foi muito das melhores, até porque, bem, se colocando um pouco no lugar deles é um pouco estranho, tipo, pô, o cara acabou de reprovar um ano, ele perdeu um ano e comprou um PS4, tá ligado? Tipo, que merda. Mas ninguém chegou a falar muita coisa, porque era, né, 2020, pandemia, a situação tava tão sinistra que, tipo, o pessoal, pelo menos da minha família, no caso, minha mãe tava mais feliz por eu estar vivo ainda do que por tudo que tinha acontecido. Mas, obviamente, eu não parava de me culpar pelo que tinha acontecido, né? Até porque um ano é muita coisa. E foi exatamente aí que uma amiga minha, que eu vou deixar aqui como mestra, tá? Porque eu não quero citar o nome de ninguém. E se caso um dia isso chegue nela, então a culpa é sua de eu ter um canal hoje. Enfim, essa amiga que jogava muito Dark Souls, muito, muito mesmo, chegou e falou: Ó, Dark Souls 2 tá na promoção, tá 20 conto, compra aí, bora jogar. Aí eu pensei: hum, por que não, né? 20 conto. E foi exatamente aí que eu e ela a gente começou a jogar que nem dois psicopatas naquele ano inteiro. E eu lembro exatamente de como foi a minha primeira experiência com Dark Souls 2. Eu fiz aquele mini tutorialzinho, aí eu cheguei em Majula, que é a cidade principal, e eu fiquei tipo: meu Deus, que lugar incrível. E foi nesse momento que eu me apaixonei por esse jogo. Porque eu cheguei lá, eu comecei a olhar todas as construções, fui vendo tudo, tipo, sem levar nenhum spoilerzinho, até porque eu nunca nem tinha ouvido falar de Dark Souls, tipo, não de forma séria. E eu fiquei lá, tipo, muito tempo escutando aquela soundtrack de Majula, que é incrível, que é, tipo, muito, muito boa, é muito boa, porque é como se fosse um piano, sei lá, alguma coisa de fundo, que ele te traz uma paz tão fodida, mas ao mesmo tempo ele dá uma sensação de, tipo, caralho, eu tô sozinho nessa porra. Então lá estava eu, né, explorando, me aventurando em Dark Souls 2, por aquelas partes iniciais lá no último gigante. Até que de repente, meus amigos, eu entro numa sala aberta que tinha uma fog wall na frente. Eu penso: nossa, agora vai ser o segundo boss. Vamos ver que boss que vai ser, meus amigos. E ele aparece. Ele aparece pra infernizar a minha vida pela primeira vez.
simplesmente eu fui destroçado, espancado, violado por essa criatura. O Possui em si foi o primeiro boss que eu realmente me esforcei muito pra matar. Eu lembro que, tipo, passei um tempo tentando lutar contra ele, vendo as melhores estratégias. Eu sabia que tinha como você usar um esqueminha na própria arena dele, matar ele hit kill, mas eu queria aprender a matar ele, aprender a dar parry. E eu falei miseravelmente, acabei pedindo ajuda pra essa minha amiga que basicamente matou ele sozinho. Eu meio que tava muito desanimada com tudo que tava acontecendo naquele momento, então ela simplesmente veio e matou. E, tipo, por mais que não é muito legal você chegar lá e, tipo, fazer tudo pro cara, me ajudou bastante, porque eu consegui progredir muito no jogo, levando em conta que o Pulsur é um boss mais difícil do jogo. Eu não diria mais difícil, mas assim, sendo muito sincero pra vocês, poucos bosses são bons e difíceis como ele em Dark Souls 2. E esse é um dos maiores problemas desse jogo. Eu simplesmente estava imerso nesse jogo. Todos os meus sentimentos ruins, todas as coisas ruins que eu tava passando, simplesmente afoguei dentro de Dark Souls 2. Cada cenário que eu passava, cada boss que eu passava, eu simplesmente só tava preenchendo tudo que tava acontecendo na minha vida com Dark Souls 2. No meio de uma pandemia, sozinho, só basicamente falando com uma pessoa que era minha amiga. E cada área que eu passava, eu lembro que tipo, eu ia ficando mais forte pra derrotar o tal do boss final, que era basicamente o objetivo do jogo, se derrotar na Chandra. E por mais que isso tenha sido muito bom, também tinha o outro lado, que é a minha vida real, as coisas que eu tava vendo de familiares e coisas do tipo. Porque quando você erra, a primeira coisa que você vai ouvir é que você é um sem futuro, que você é um preguiçoso. Eles sempre ignoram tudo que aconteceu e vão simplesmente agir da forma mais superficial possível com você. E na cabeça de alguém que tá basicamente indo a rumo da vida adulta, na época, né, eu tava chegando muito perto, foi horrível, óbvio, porque eu não tava sabendo lidar com tudo isso. E ainda mais com um, entre aspas, fracasso muito grande. E então a minha luta final tinha chegado. Eu tinha chegado até a Nashandra. Por mais genérica que ela seja, ela ainda é um boss muito bom. Não muito bom, acho que muito legal é a palavra correta. A Nashandra de verdade se esconde por trás desse rosto bonito, dessa aparência de rainha, porque ela é basicamente o mal encarnado. Ela é tudo de ruim que tem em Dark Souls. Então, a batalha contra ela finalmente tinha chegado. Eu tinha tido uma aventura gigantesca até esse momento. É basicamente a luta mais importante de Dark Souls. Essa luta em específico tinha um peso muito grande pra mim, levando em conta que a única coisa que eu tinha feito nos últimos dias, semanas, meses era jogar Dark Souls 2. E eu lembro até hoje de como exatamente aconteceu. Tava eu e a minha amiga, a gente tava derrotando a Nashandra e no último momento, no golpe final, eu morri. E naquela situação, eu tinha ficado muito mal, porque era literalmente um único golpe, uma única chance que eu tinha deixado perder. Naquele momento eu meio que me dei por vencido. Comecei a falar que eu era o pior jogador de Dark Souls da história. Eu tinha meio que desistido do jogo ali. Mas eu não sei se realmente era porque a luta era difícil, que não era, ou se é porque eu mesmo não estava muito bem aquele dia, não estava muito bem aquele ano. Toda aquela situação, tipo, tinha afetado a minha vida de forma muito grande. E é meio óbvio que isso fosse acontecer. Naquele momento eu simplesmente larguei o controle. E antes que eu pudesse desligar o videogame, essa minha amiga virou pra mim e disse que eu não podia dizer que eu era inútil, ou que era o pior jogador de Dark Souls, ou que eu era um idiota por ter reprovado. Até porque os erros que você comete no presente ficam no passado, e não no futuro.
ter a incrível oportunidade de jogar Dark Souls pela minha primeira vez de forma séria me lembrou muitas coisas que eu mesmo não lembrava sobre mim. Até porque morrer tantas vezes pro Pursuer, ou pra Nashandra, ou pra aquela área de merda de veneno, me lembrou basicamente de que eu tenho a capacidade de tentar. E que antes eu fazer do que eu simplesmente desistir e nem ter começado a fazer algo. E por mais que eu não fosse forte o suficiente para levantar os pesos, eu ainda estava ali. E que eu podia fazer algo. Não existe nada que o tempo não cure. Com o tempo eu fui ficando melhor e fui criando mais dedicação nas coisas que eu fazia, levando tudo que eu aprendi em base dessa porra desse jogo, dessa comunidade incrível que é Dark Souls. E hoje eu tô fazendo faculdade de medicina veterinária pelo Enem. E tipo, não é uma coisa fácil que você consegue simplesmente entrar e fazer. Leva tempo de você estudando. Às vezes você não passa de primeira, às vezes você reprova 1, 2, 3 vezes na escola. E isso não é a porra do fim. Uma merda de uma prova não é o destino da sua vida. Tipo, você é a máquina perfeita da evolução. Literalmente não é possível que um pedaço de papel com um número feito por uma caneta decida o resto da sua vida. Eu senti muita vontade de fazer esse vídeo exatamente para poder dizer isso para vocês. Porque eu sei que é uma coisa que acontece com a maioria das pessoas. Não a maioria, mas com muitas pessoas. Enfim, de toda forma, eu só tenho uma única coisa para dizer para todos vocês. Glória ao sol.